Oi, gente. Hoje a gente vai continuar conversando sobre métodos não hormonais, alternativas à pílula anticoncepcional, que tem recebido as devidas críticas, né, por parte das mulheres. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o DIU de cobre. O DIU de cobre é um método que pode ser inserido no próprio consultório. Pode ser pelo ginecologista, pode ser pelo médico de família na UBS mais próxima da sua casa. Tá? Ele é inserido dobradinho assim, dentro de um canudo, que vai entrar, depois da gente fazer um exame com espéculo, né, que é aquele bico de pato que afasta as paredes da vagina e a gente consegue olhar o útero lá dentro, o colo, né? Então, aqui vocês imaginem um útero cortado ao meio e imaginem então que a gente abriu a vagina e está olhando lá por baixo da vagina em direção ao colo. Esse lábio anterior aqui do colo vai ser pinçado levemente com uma pinça comprida, né? E isso faz toda a diferença com relação à dor que a mulher pode sentir durante a inserção. Ela deve ser levemente pinçado para tracionar devagarinho e dar uma esticadinha nesse canal, para a gente entrar então com aquele canudo, né? E abrir o útero, o DIU lá dentro, e ele vai ficar posicionadinho assim, ancorado lá no fundo uterino, né? E esse fiozinho saindo para fora do colo do útero, não da vagina. Ele vai ficar na vagina. A mulher pode até sentir quando se toca que o fio tá ali. Em geral, ele se acaba se enrolando, né? Se acomodando aqui dentro da vagina lá no fundo, tá? Então, como que ele atua? Ele vai provocar uma reação inflamatória por dentro da cavidade uterina, impedindo a fixação do óvulo mais o espermatozoide, que é o ovo. Né? Então vai dificultar essa fixação e também vai diminuir um pouco da motilidade da trompa, dificultando o resgate desse óvulo lá para dentro da cavidade uterina. Tá? Essa reação inflamatória que ele causa é uma das questões que podem promover um aumento de cólica para mulheres, né? Então é o primeiro efeito colateral sobre o qual a gente vai conversar. Então mulheres que já têm uma tendência a ter menstruações muito dolorosas, além de procurar um profissional de saúde para avaliar isso, né, devem se questionar se esse é o método ideal para si. Como vocês sabem, não existe um método ideal para todas as mulheres. Existe aquele que é ideal para cada uma de nós. Então, o primeiro efeito colateral é esse, o aumento de cólicas. O segundo é um aumento de fluxo menstrual, que se comparado a uma mulher que usava pílula anteriormente, vai ser ainda maior, porque essas mulheres costumam ter um fluxo bem diminuído, né? E o terceiro tem a ver com o fato desse fio ficar na vagina. Então, micro-organismos que estejam na vagina, principalmente aqueles que estão ali em decorrência de relação sexual desprotegida, doença sexualmente transmissível, tipo clamídia, gonococo, podem subir pelo fio do DIU e provocar uma infecção lá dentro, tá? Isso a gente chama DIP, doença inflamatória pélvica, e é uma das coisas mais temidas pelos profissionais de saúde quando dizem, eu acho que o DIU não é muito ideal para você, porque é um método que requer ou um bom papo com o parceiro, né, explicando que você fica muito vulnerável quando você usa o DIU, principalmente durante o primeiro ano de uso, né, o risco de ter DIP é maior, né, e explicar que se você não tem um parceiro fixo, né, ou se você tem parceiros múltiplos, necessariamente usar camisinha associado ao DIU. Tá? Então essa é uma das questões. Precisa fazer algum exame anteriormente à inserção do DIU? Isso não é uma coisa que está bem definida, mas em conversa com o profissional de saúde que vai te atender lá na unidade básica de saúde, ele pode, em algumas situações, te solicitar uma cultura vaginal ou inclusive exames de sangue, tá? Previamente à inserção do DIU. Em princípio, não é necessário uma avaliação com ultrassom antes de inseri-lo. Tá? O próprio exame físico pode dar informações para o médico com relação ao tamanho do útero. Inseri-lo durante o período menstrual facilita bastante a inserção porque o colo do útero está entreaberto. Tá? Então isso vai facilitar a entrada dessa haste, né? E vai provocar muito menos dor.
Tá? Para diminuir um pouco da dor também durante a inserção, é possível tomar um anti-inflamatório 1 ou 2 dias antes. O não uso de perneiras durante a inserção também facilita, porque a mulher consegue relaxar um pouco mais a pelve, ficar numa posição mais cômoda. O uso de acupuntura, de instruções para relaxamento, né, exercícios respiratórios para relaxar também podem facilitar um pouco a inserção. Tá? Depois da inserção, que costuma demorar minutos, né, dependendo da prática que tem o profissional, e da dificuldade, porque em algumas situações pode ser um pouco mais complicado mesmo, ser um pouco mais difícil, o colo está um pouco mais fechado, tá? É interessante fazer um ultrassom para a gente avaliar que ele ficou realmente na posição, que ele ficou bem ancoradinho lá no fundo uterino. Tá? Se ele fica muito para baixo, ele pode não estar exercendo a atividade dele como deveria. Tá? Apesar de que também não há uma recomendação formal para a gente avaliar todas as mulheres com ultrassom depois da inserção. Isso fica a critério do profissional, da habilidade, da prática que ele tem, tá? Da facilidade de realização do procedimento.